Na minha rotina veterinária, já atendi muitos casos de cãezinhos que engoliram objetos que chamamos de corpos estranhos. De fato, o cuidado e monitoramento dentro de casa é fundamental para que acidentes como esses não aconteçam com seu cachorrinho. Nesse vídeo, eu vou lhe dar informações que podem ser úteis para você lidar caso o seu cãozinho gira um corpo estranho, os sintomas que ele poderá apresentar, como se diagnostica e darei uma pincelada sobre os riscos em casos cirúrgicos. Será um vídeo de alerta, pois alguns objetos só são removidos mediante procedimento cirúrgico e se não tiver o diagnóstico rápido, ele corre o risco de morte. Olá, eu sou a Sandra Sugueda, médica veterinária do Patas com você. Os cães são animados e adoram brincar com o que não deve. Você já teve um sapato, um livro ou qualquer objeto destruído? A Bela já comeu dinheiro, meu diploma e muitos chinelos. Está vendo aqui a segunda via? Tive o diploma mastigado por ela. Maior prejuízo. Eu chorei muito quando ela fez isso. Os cães, principalmente os filhotes, se divertem com objetos que não são apropriados e com a ingestão podem prejudicar a saúde e até colocar a vida em risco. Eu vou abordar neste vídeo 5 pontos chaves. 1. Sintomas. 2. Riscos de vida. 3. Diagnóstico. 4. Tratamentos. 5. Considerações em casos de ingestão de corpo estranho. Para começar, eu vou conceituar o que é considerado corpo estranho. Corpos estranhos são objetos ingeridos por um animal que não podem ser digeridos por ele. Entre os mais comuns estão brinquedos, fios, roupas, bandagens, meias, anéis, pilhas, pregos, sabonete, caroços de frutas, lâmpada, anzol, plástico, enfim. Percebe que quase tudo que o animal coloca na boca, por brincadeira ou por curiosidade, pode se tornar um grande problema para a saúde dele? Em um estudo feito por Handler e Fosso em 2008, comprovou que 30% dos corpos estranhos foram achados no estômago ou na porção do intestino chamada duodeno. Qualquer raça pode apresentar obstrução por corpos estranhos, mas os cães de raça pequena são os mais acometidos devido ao menor diâmetro dos intestinos. A maioria dos cães acometidos tem menos de 4 anos de idade e os mais jovens e brincalhões são os mais propensos à ingestão de corpos estranhos. O número de cães jovens que ingerem corpos estranhos é superior aos mais velhos. Vocês conseguem imaginar quais são os sintomas mais comuns? São anorexia, ou seja, a falta de apetite, vômitos. O vômito de alimentos ou de bile é comum, mas alguns animais podem apresentar apenas anorexia e apatia, ou seja, param de comer e ficam tristinhos. Podem ter engasgos, letargia, ou seja, ficam fraquinhos, apáticos, salivação, regurgitação e podem ficar persistentemente tentando deglutir. Sobre os riscos de ingestão de corpo estranho, temos uns pontos importantes. Corpo estranho linear são longos, linhas, fitas, por exemplo. Você acha que por ser um fio vai ser facilmente eliminado? Não. São dos mais graves, pois levam pregueamento dos intestinos, pois uma ponta fica presa, aderida, sabe? Em um estudo realizado por Hayes, em 2009, demonstrou que apenas 3% dos animais que engoliram corpos estranhos lineares foram vistos presos na cavidade oral ou no ânus. Considero corpos estranhos os casos mais desafiadores e graves que podemos enfrentar. Daí a importância de levá-lo ao veterinário rapidamente para o diagnóstico. A verdade é que toda vez que acontece, existem riscos iminentes de submetê-los a procedimentos invasivos, procedimentos cirúrgicos. Um problema ainda maior é que nem sempre conseguimos identificar quando e o que o animal ingeriu. Em alguns casos, o objeto pode não causar sintoma algum. Em alguns casos, são achados acidentais. É uma
situação muito desafiadora, pois podem ter inúmeras complicações, pois quanto mais crônico é o processo, mais grave pode se tornar. A cirurgia pode ser tardia, com maiores riscos à vida ou até a remoção de grande parte do intestino. E quando ocorre perfuração ou obstrução gastrointestinal, os casos se tornam muito graves, com necrose dos tecidos e peritonite, que é a inflamação da membrana que reveste o abdômen por dentro e pode ser fatal. O diagnóstico pode ser realizado por meio da radiografia, da ultrassonografia abdominal e endoscopia, ou seja, são necessários exames de imagem. Devido ao risco de perfuração do adenal, a laparotomia exploratória é o melhor meio de verificar todas as estruturas abdominais. Abre a barriguinha deles e verifica o estômago, as alças intestinais, o fígado, vemos a coloração, se tem hemorragia, se tem líquido livre e sinais de infecção. Em relação ao tratamento, ele vai variar de acordo com o estado do animal, qual o corpo estranho que foi ingerido, tamanho, forma e onde está alojado. Lembra que eu comentei que alguns poucos casos de corpo estranho linear podem ser vistos na boca? No caso, quando ficam presos embaixo da língua, alguns podem necessitar de cirurgia e outros não. O tratamento conservativo até poderá ser adotado e com monitoramento intenso para verificar se ele caminha e é expelido. Mas se não houver melhora em 12 a 24 horas, é indicado o procedimento cirúrgico. Pode-se tentar retirar o objeto estranho por meio da endoscopia, que é um método de grande valor se o corpo estranho estiver no estômago e for passível de ser removido com um aparelho. Se o seu cachorro engoliu um corpo estranho pequeno e liso, pode ser extraído por vômito induzido, enquanto um corpo estranho grande vai precisar ser retirado através de gastrotomia. Neste caso, devido ao tamanho, o risco de causar complicações com indução de vômito é grande. Se o corpo estranho passa do estômago e vai parar no intestino, ele pode ser eliminado pelas fezes ou causar uma obstrução intestinal. Finalmente, chegamos às considerações finais do que fazer em caso de ingestão de corpo estranho pelo cão. Observar os sintomas, observar as fezes e o vômito para verificar se tem pedaços do corpo estranho. Você precisa ter ações preventivas, prestar atenção aos sumiços de objetos, evitar deixar peças pequenas, observar se tem algo mastigado. Deixa aqui nos comentários o que seu cachorrinho já engoliu e qual foi o desfecho. Eu sempre falo para a família ter o mesmo cuidado como se você tivesse uma criança de 2 anos. Caso aconteça com seu cãozinho, havendo a presença dos sintomas que comentei, leve ele imediatamente para a avaliação clínica de um médico veterinário. A avaliação ágil pode evitar maiores complicações e por muitas vezes salvar a vida dele. A conscientização da família, incluindo as crianças, pode evitar acidentes que em alguns casos pode levar o cãozinho a óbito. Nós do Patas com Você temos a missão de compartilhar conhecimento para que seu cachorrinho permaneça mais tempo ao seu lado e com qualidade de vida. Manter objetos que podem ser ingeridos fora do alcance dos nossos bichinhos é uma atitude responsável de amor e zelo. Se você achou relevante o conteúdo deste vídeo, deixe um like e se inscreva no nosso canal. Obrigada!